oportunidade de se ter um dia lucrativo trabalhando de casa com a cartonagem. Para quem não me conhece, eu sou a Edi Toma, já trabalho com cartonagem já há algum tempo, muito tempo. O papelão, para mim, a cartonagem é uma grande paixão mesmo. Eu quero falar para vocês sobre a dificuldade que muitas pessoas acham de trabalhar com a cartonagem devido ao espaço, né? Ah, minha casa é muito pequena, eu não tenho espaço para isso, é difícil, precisa de muito material, muitas ferramentas, eu não tenho espaço para isso. Eu ouço muitas mulheres se queixar desse espaço, que onde mora não tem esse espaço para trabalhar com a cartonagem. Bom, pode ser um grande problema para muitas pessoas, mas não é bem assim que acontece. Quando vocês veem a gente ensinando a cartonagem aqui do outro lado, né, mostrando e tal, todo mundo tem um cantinho ali arrumadinho, mas não é todo mundo que começou assim. Eu, por exemplo, não comecei dessa forma. Lá atrás, quando eu entrei na cartonagem, quando eu comecei com a cartonagem, foi bem assim... porque eu gostava, eu gosto muito de artesanato, sempre gostei, e eu tinha 18 anos quando eu comecei, então foi assim, por hobby mesmo que eu entrei na cartonagem, e fui fazer isso por curiosidade, por gostar. E nesse período eu fiz a cartonagem, fiz o curso, tudo, e comecei a vender de uma hora para outra, porque as pessoas vêm, gostam e querem comprar. E eu também não tinha espaço. E o local que eu trabalhava era na área da casa dos meus pais. E era uma área, era aberta. E como do lado da casa tinha um pé de mexerica, e quando elas estavam verdes, assim, ventava, elas caíam, as telhas iam rachando, então tinha goteira. Então, muitas vezes eu estava ali trabalhando e chovia e goteirava, assim, chovia ali nos meus papéis. Então, eu tinha que ficar com guarda-chuva em cima da mesa para proteger os papéis, né? E isso eu fiquei trabalhando dessa forma durante algum tempo. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas isso fez com que eu desse valor ao meu trabalho e cada vez mais fosse fundo nisso e colocasse ali garra e dedicação, porque eu sabia que eu ia sair daquele sufoco, né? E como era uma área aberta, quando ventava, os papéis voavam tudo e a gente tinha que sair correndo atrás dos papéis. Era divertido, mas era um sufoco. E assim eu trabalhei, acho que por volta de 1 ano, mais ou menos. De manhã colocava tudo na área, à noite recolhia tudo de novo, e assim foi. Mas com muito trabalho, aumentando o cliente a cada dia, com qualidade no que eu fazia, eu fui aumentando os meus clientes, com isso fui aumentando os meus lucros, e aí eu consegui fazer o meu salão, consegui fazer o meu ateliê com laje, tudo bonitinho, sem perigo de gotejar. E assim eu consegui. Então, para quem tem esse problema, né, que acha que isso é um problema que não tem espaço, tira isso da cabeça, isso não é um problema. Pode ser ali naquele momento, naquela hora, mas quando você começa também, você não começa com aquele monte de cliente, né, aquele exagero de cliente que você fala, aqui eu não vou conseguir, não. Na cozinha da sua casa, na mesa da sua cozinha, você consegue trabalhar com a cartonagem. E as ferramentas que você precisa para trabalhar com a cartonagem não é aquele arsenal de coisas, você não precisa de maquinário, você não precisa de nada disso. O que você precisa é tesoura, que provavelmente você tem, estilete, que também provavelmente você deve ter, lapiseira, borracha, régua, rolinho de espuma, pincel, um pratinho que todo mundo tem, cola, tecido ou papel e o papelão. A única coisa na cartonagem que é impossível trabalhar sem ter é o papelão. Esse você precisa, tá? Que no caso pode ser o papelão cinza ou papelão Paraná.
tá? Uma outra live a gente fala sobre papelões, para qual a função de cada um deles. Mas é esse o material que você precisa. Então, o espaço, ele não é um problema para você agora no início, tá? O seu problema agora é tirar esse problema da cabeça, tá? Porque ele não existe. Então, qualquer espaço que você tiver, qualquer lugar que você tiver aí na sua casa, você consegue fazer. Edi, mas a minha mesa, ela é tão pequenininha que mal cabe o prato. Não tem problema. Você pode riscar a sua caixa no chão. Você pode cortar ela ali. E depois, na hora de montar, num espaço pequenininho, você consegue montar, tá? Então, o importante é você querer aprender, é você querer fazer dessa arte a sua profissão. Por isso que o grande ingrediente que você precisa ter aí dentro de você é a vontade de aprender e gostar, tá? Porque se você não gosta de trabalho manual, não adianta você querer fazer a cartonagem, como não adianta você querer fazer qualquer outro tipo de artesanato. Porque você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar de estar sentadinha ali, trabalhando com as mãos, tá? E é muito gratificante a hora que você vê aquilo ali pronto, você vê que foi você que fez, você fez com as suas mãos, não dependeu de ninguém, foi só de você, tá? Então, em relação ao espaço, é isso, gente. Não precisa achar que você precisa ter um espaço lindo, maravilhoso, cheio de máquinas, cheio de coisas, porque não é necessário, tá? No começo, quando você estiver começando, o espaço que você tem é pequeno, você vai conseguir fazer isso numa boa. Conforme você vai trabalhando, você vai aumentando o seu cliente, a sua clientela, você vai ver que o espaço vai ficando pequeno. Só que aí o seu lucro vai estar aumentando e você consegue fazer um espaço maior, tá? Aumentar esse espaço. Ah, Edi, mas e se eu alugar uma sala? No começo eu não recomendo, porque você está iniciando. Inicia da sua casa, faz o que eu fiz. Passa aquele tempo, aquele período que no meu caso foi por volta de 1 ano, mais ou menos, usa ali aquele espaço da sua casa, o seu lugar de trabalho, tá? E depois, com o tempo, com o aumento dos clientes, com o lucro do seu próprio negócio, aí você vê se você tem um espaço no seu terreno que você consiga fazer o seu ateliê, ou se é mais vantajoso você alugar alguma sala, tá? Mas isso para depois, espera primeiro você ter ali o pé firme com clientela que vai te proporcionar isso, tá? Para depois você dar um passo além. Mas não faça da falta de espaço um obstáculo para você não continuar nesse desejo que você tem de aprender a cartonagem, tá? Não faça disso um obstáculo. Deixa eu ver a minha colinha se eu não estou esquecendo nada de falar para você. Tem muitos artesanatos que precisa de muito maquinário, precisa de muitas coisas, né? Para poder fazer, ou tem cheiro e tudo mais. A cartonagem, para quem não conhece, está chegando aqui de paraquedas agora, não sabe nada sobre cartonagem, a cartonagem ela não tem cheiro, tá? Ela não, você pode fazer na cozinha da sua casa que não vai atrapalhar nada a família, porque a gente usa uma cola branca, tá? Essa cola aqui, ó, a minha tá nesse pote porque eu compro o potão grande, tá? É aquela cola branca cascoresta, ó. Ela não tem cheiro nenhum, ela é como se fosse a cola tenaz do Brasil, mas é aquela cascoreza. Ela não tem cheiro, então você consegue trabalhar numa boa com ela, que não vai prejudicar ninguém, não vai deixar nada cheirando. Então, por essa razão, não tem problema você trabalhar dentro da sua casa, você não precisa ter um lugar arejado, tá? Única coisa é que, como é uma cola, se é um lugar muito quente, ela seca muito rápido, tá? Então, você vai passar ela ali no seu papelão, se você demorar muito de colocar a forração com tecido ou papel, ela seca muito rapidinho e você tem que
passar de novo ali para colar. Ou se é um tempo chuvoso, tá muito úmido, então ela também demora a secagem. Mas ela é uma cola tranquila que não tem cheiro, tá? Que mais? Vocês têm alguma pergunta? Quem quer faz. Exatamente, quem quer faz. Se você gosta da cartonagem e você tem essa vontade de aprender, não fica protelando, não. Vai, aprenda, faz, porque você vai ver que é muito prazeroso. Agora, nesse mês, eu vou abrir o meu curso, que é Cartonagem Raiz. O link está na bio, no Instagram, tá? Ele vai aparecer aqui também no chat para vocês. A equipe vai colocar aí no chat. Faz a inscrição, participa dessa semana da cartonagem comigo, que vocês vão ter uma ideia muito boa do que é a cartonagem, como que trabalha com a cartonagem, e isso vai fazer com que vocês tirem muitas dúvidas, tá? Sobre esse assunto que é a cartonagem, as possibilidades que ela dá de trabalho para você. Então, vai aparecer aqui no chat, aí vocês entram lá, se inscrevam. Isso. Tem alguma pergunta, alguém? Quem tiver alguma pergunta, faça aí. Eu vou tomar um pouquinho de água. Bom, o papelão que nós utilizamos para fazer a cartonagem, quando eu falo para vocês que não precisa ter espaço, né? A gente não precisa ter tanto espaço assim para trabalhar com a cartonagem. Os materiais que nós usamos, eles são pequenos, tá? Uma caixinha você consegue armazenar tudo, menos o papelão. O papelão, ele é grande. Então, na hora de você armazenar o seu papelão, evita deixar ele onde ele possa ficar abaulado, sabe? Torto, porque isso depois vai dar diferença para você. Então, se você tem uma estrutura assim, debaixo da cama mesmo, gente, pode pôr debaixo da cama, que ele vai ficar retinho, esticadinho, deixa ele ali, que ele vai ficar certinho para você trabalhar, não vai atrapalhar, né? Porque tá ali embaixo da cama mesmo. Só que tome cuidado para ele não pegar umidade, tá? Então, se possível, coloque em cima de alguma coisa assim, longe do chão, para que ele não pega umidade. Então, se você tem aqueles paleto, como que fala? Eu esqueci. Ai, gente, fala o nome para mim. Eu esqueço. Como que fala aí no Brasil? Aquela madeira. É paleto que fala? Aqui fala paleto. Eu não sei o nome. Em português, eu acho. Não sei se é paleto. Aquela estrutura de madeira, assim, sabe? Que coloca materiais em cima. Falem aí no chat para mim. Coloca ele em cima disso, que não vai ter problema de pegar umidade, seu papel vai estar esticadinho e guardadinho ali, sem atrapalhar ninguém, sem ocupar espaço. Então, você tem... É paleta? Obrigada, Renata. É isso mesmo, é igual aqui, então. E você deixa seu material ali, seu papelão ali bem armazenado, sem atrapalhar, sem ocupar espaço, e você trabalha numa boa, fácil acesso, né? Porque é só abaixar ali e pegar embaixo da cama. E é isso. O espaço não é problema para você começar na cartonagem, tá? Espaço não é problema. Você pode começar de qualquer lugar que você tiver, ok? Então, você sabe, né? Que isso não é um problema para você e você vai conseguir fazer a cartonagem aí, da cozinha da sua casa, da sala, do seu espaço.
E vai fazer coisas lindas, tá? Não é porque você não tem um ateliê assim todo arrumadinho, cheio de coisa, que sua caixa vai ficar mais feia do que quem tem. Não, vai ficar igual. Isso não é o problema, não. O tempo que você gasta para poder ter esse retorno é um tempo que eu demorei 1 ano, né, para conseguir fazer o meu espaço. Só que isso depende de cada pessoa, tá? Depende da sua clientela. Às vezes você com muito menos tempo você consegue isso, porque naquela época não existia as facilidades que tem hoje de você divulgar o seu trabalho, era no boca a boca mesmo, né? A gente não tinha internet, não tinha nada dessas facilidades, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá tudo muito mais simples você divulgar o seu trabalho. O que você não pode é começar na arte, em qualquer uma, tá? Não é só na cartonagem. Você começar um trabalho com artesanato, por exemplo, e fazer e não falar que você faz, não expor isso. Então, mesmo que... Eu tenho aluna que elas começaram a fazer e mostrar. E antes de terminar o curso, já vendeu a caixa que fizeram. Por quê? Porque mostrou. Então, você não pode ter vergonha disso. Mostre. Não pense que porque você acabou de aprender, porque você está começando agora, eu tenho vergonha de mostrar porque não está bonito, não está isso, não está aquilo. Não, você tem que mostrar, porque é mostrando que as pessoas vão ver o seu trabalho, vai se interessar por ele, tá? Então, não tenha vergonha de mostrar o que você faz, tá bem? Exatamente, produto que não é visto não é comprado. Então, você tem que mostrar, tá? E você mostrando, seus próprios clientes vão falar assim, eu crio alguma coisa assim, assim, assim. Eles vão te dar ideia do que eles querem e você vai fazer aquilo que eles querem também. Os clientes dão muita ideia para a gente. Eu tenho muitos clientes que sugeriu alguma coisa e através da sugestão deles, eu criei o produto que eles queriam, entendeu? E muitas vezes eles aparecem assim com uma foto que você fala, gente, como que eu vou conseguir fazer esse negócio com essa foto? Não dá para ver por dentro, não dá para ver por fora, só dá para ver assim. Mas você consegue, você faz aquilo ali, entendeu? E aí você oferece para o seu cliente aquela sugestão que ele te deu. E é muito bacana. Nesse momento, eu estou com uma encomenda aqui, que foi isso que aconteceu. A cliente chegou para mim com uma foto onde não tinha nada, não dava para eu saber nada, eu só via a frente do produto, né? Mas eu não via como que ele era feito, como que funcionava aquilo ali. E o negócio ainda dobrava. E aí, quebrando a cabeça ali, fazendo, cheguei no resultado final e elas amaram e estou aqui agora com bastante coisa para ser feita. Então é isso, gente. Tudo começa assim, tudo começa um pouco aparentemente difícil, mas as coisas vai se desenrolando e você não pode ter medo de mostrar o que você faz, você não pode ter medo de dizer para o seu cliente, olha, eu nunca fiz, mas eu vou tentar, tá? Então você não pode ter medo disso, mas você precisa de um ingrediente, ter amor por trabalhar com as suas mãos, tá? Você tem que ter amor pelo trabalho que você faz, pela cartonagem, por qualquer outro artesanato que você venha fazer. Qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que fazer por amor, né? Tem que fazer com amor para o negócio sair bem feito, tá? Então, tenha essa paixão, tá? E faça do seu dia prazeroso com o seu trabalho, tá? Faça dessa paixão o seu trabalho, a sua profissão. Esse o meu objetivo aqui, mostrar para vocês que é possível a gente trabalhar com paixão
naquilo que a gente gosta, né? Fazer com paixão aquilo que a gente está se propondo ali a fazer, tá? Só um minutinho, gente. Eu estou, essa semana, desculpem. Essa semana eu testei positivo. Domingo eu testei positivo e tô meio assim ainda. Me desculpem, mas faz parte, né? Então, por isso que eu tô bebendo bastante água, coisa que eu não faço. Então, vocês, ó, bebam muita água. Mas vamos que vamos, né? A vida continua. Anderson, obrigada, meu querido. Gente, nós temos um menino aqui. Eu achei que eu estava falando só com menina. Tem um menino, seja muito bem-vindo, querido. É muito prazeroso ouvir isso. Então, gente, tenha amor pelo que vocês fazem, tá? Eu amo a cartonagem, meu coração ele vibra quando eu falo da cartonagem. É muito, muito prazeroso para mim. Hoje a nossa live é bate-papo mesmo. Confesso para vocês que o que eu mais gosto é pôr a mão na massa, é fazer alguma coisa aqui, mostrar para vocês algo que eu faço, né? É gostoso fazer, mas é preciso também conversar. Então, às vezes a gente pensa, essas lives só de blá, 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 só conversar, eu não tenho paciência para isso, não gosto disso, eu prefiro ver fazer alguma coisa. Eu também. Confesso que eu também. Eu curto mais ensinar vocês a fazerem alguma coisa, pegar aquele papelão sem forma nenhuma ali, como eu já falei antes, né? E transformar em uma peça. Isso para mim é muito mais gostoso. E aí a gente vai conversando. Mas é preciso também conversar, tá? Então, nessas lives onde a gente não faz nada e só conversa, a gente aprende muito também. A gente aprende, a gente tira obstáculos do nosso caminho, né? Porque a gente vê que a pessoa que está aqui do outro lado passou por problemas que muitos de vocês passam, ou problemas que vocês acham que é problemas, mas que a gente já passou por eles e viu que isso não era um problema, né? Que a solução depois chegou. Então, por isso que a gente faz essas lives. No decorrer dos dias, agora eu vou fazer outras falando de outros assuntos também. Por isso que eu falo, se vocês tiverem alguma sugestão de algum assunto a ser abordado aqui, manda aí no chat, manda no Instagram para mim, manda de alguma forma que eu vejo, tá? Eu olho todos os comentários, eu respondo todos os comentários. Só quando dá alguma bugada aí que eu não vejo e aí por isso eu não respondo. Mas eu faço questão de responder todo mundo. E manter vocês informados do que vocês realmente queiram saber, né? Então, essas lives, elas é importante para a gente poder tirar algumas dúvidas que a gente tem, tirar alguns grilinhos que tem aí na cabeça, tá? Então, a live de hoje nós falamos sobre o espaço. Então, para quem está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, o tema da live de hoje, o tema abordado foi sobre a pessoa não trabalhar com a cartonagem porque acha que precisa ter um espaço, e o espaço que ela tem atualmente não é esse, ela não tem onde trabalhar, ela não tem um espaço para poder fazer suas coisas. Então, eu venho mostrar para vocês que isso não é verdade, que você pode trabalhar com a cartonagem de qualquer lugar que você tem, que de qualquer lugar é possível você fazer a cartonagem. Mesmo que seja numa mesinha pequenininha, você vai dar um jeitinho de fazer, tá? Igual eu costumo comentar, né? Por exemplo, uma cozinha. Você tem um monte de panela, você tem um monte de espátula, tem um monte de faca, mas você não precisa ter tudo isso. Uma panela, uma espátula, uma faca é suficiente para você fazer um prato. E não é porque você tem uma cozinha toda equipada que a sua refeição vai ser menos gostosa do que se você tivesse uma cozinha que não tem nada ali, né? Então, isso não quer dizer nada. O resultado do seu trabalho, ele sai de dentro de você. Se você faz com amor, você faz com dedicação, você faz com carinho,
pode ter certeza que ele vai ficar perfeito, independente do seu espaço, independente do tipo de ferramenta que você tem, independente de tudo isso aí, tá? E no meu curso, no Cartonagem Raiz, eu falo muito sobre isso. E uma coisa que eu abordo muito é que vocês não vão me ver falando para comprar isso, comprar aquilo, comprar aquele outro, porque eu não vejo a cartonagem dessa forma. A minha cartonagem, ela é simples, ela não precisa de arsenal de materiais para fazer, tá? É o básico, e com o básico você vai ver que vai fazer coisas maravilhosas. Aí, com o decorrer do tempo, se você achar que deve adquirir outras coisas, aí você adquire. Caso contrário, não. A minha cartonagem, você só vai precisar de tesoura, estilete, rolinho de espuma, pincel, lapiseira, régua, esquadro. Acho que eu não esqueci de nada. Um pratinho e o papelão, o tecido e o papel para forrar. Porque na cartonagem raiz, você aprende a fazer a forração com tecido e com papel, tá? Então, o grande barato da cartonagem raiz é que você, em um curso, você aprende as duas coisas. Você aprende a forrar com os dois tipos de materiais, tá? Papel e tecido. Oi, Milton, mais um menino aqui. Bom dia, meu querido. Obrigada, Renata. Você é um amor. Então, e aí no meu curso é isso. Você vai aprender a forrar dessa forma. Por que de você ensina a forrar com os dois? Porque eu acho que para você ser uma cartoneira completa, você tem que saber forrar com os dois. Porque você não sabe o que o seu cliente vai te pedir. Se você forra só com tecido e o seu cliente chega para você e fala: puxa, eu queria uma caixa, mas eu queria uma caixa simples, eu queria uma caixa barato, eu queria uma caixa que eu não quero investir tanto nela. Ou então uma loja chega em você e fala: eu quero 300 caixas, mas ela precisa ter um custo bem baixo. Você tem a opção do papel. E aí, como você fala? Ai, desculpa, eu não posso pegar a sua encomenda porque eu não sei fazer. Eu não posso fazer. Não pode isso acontecer. Você tem que ser uma cartoneira completa. Você tem que fazer o que o seu cliente pedir. Se ele pedir uma coisa muito complexa, uma coisa que você realmente nunca fez, você pode chegar nele e falar: olha, eu nunca fiz, mas eu vou tentar. Se eu gostar do resultado, eu apresento para você, e se você gostar também, a gente fecha negócio. Caso contrário, não. E assim fica combinado. Você faz uma peça, se você gostar, ficar satisfeita com o resultado e ele também, você conclui, né? Fecha um negócio com ele. Mas o importante é você ter consciência de que você precisa ser uma cartoneira completa. Não dá para você aprender as coisas pela metade. E a cartonagem raiz, ela é uma cartonagem que você vai ver que ela é muito rápida. Por exemplo, eu vou dar uma dica. No dia 25 de dezembro, eu tinha um amigo secreto aqui, né? E eu tinha que... Era um amigo secreto e eu, como todo brasileiro, né? Todo bom brasileiro, deixa as coisas para a última hora. Eu queria fazer uma caixa compacta, assim, perfeita para o tamanho daquele negócio que eu ia dar de presente. E aí, eu precisava fazer 2 caixas. E o meu tempo estava, assim, curtíssimo. Em 2 horas, eu fiz 2 caixas, pegando o papelão sem ter cortado, sem ter nada, tá? Peguei o presente, medi o presente, passei isso para o papel, cortei o papelão, montei, forrei. Em 2 horas, eu estava com 2 caixas forradas, prontinhas para presentear a pessoa. Por quê? Eu usei o método da cartonagem raiz, porque o outro método, esse que a gente mais está vendo agora ultimamente,
mais atual, né? Esse daí eu ia demorar horas fazendo, porque cada parte dele tem que ser forrada separadamente, depois tem que montar, depois tem que deixar lá com a fita, ele tem que secar. Então, tudo isso ia me levar horas. Em 2 horas apenas, eu estava lá com 2 caixas prontinhas para entregar para a pessoa de presente, entendeu? Então, a cartonagem raiz é muito rápida de você fazer, tá? Ela é muito rápida. E quando eu trabalhava com isso aí no Brasil, eu trabalhava atendendo lojas. Então, o negócio tinha que ser rápido também, porque não era 2 peças, 3 peças, era 200, 300, 400, era muitas caixas que eu fazia. Então, a cartonagem raiz, ela proporciona isso. E para você ver, né, mesmo fazendo essa quantidade de caixa, 300, 400, 500 caixas, o meu espaço, ele era pequeno, mas eu conseguia fazer. Era trabalhoso levar tudo para fora, depois tudo para dentro? Era, mas não foi um empecilho para eu recusar a encomenda, para recusar o trabalho. Vamos fazer. A hora que o porquinho estiver cheio lá, a gente abre o porquinho e constrói o nosso salão, constrói o nosso ateliê. E assim é. Então, tenha isso em mente, tá? Para isso não ser obstáculo para vocês. Alguma dúvida? O que eu precisava passar para vocês, já passei, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem para eu responder aqui. E aí a gente encerra a live. Hoje foi rapidinho, né? Geralmente a live demora 1h30, por aí. Hoje foi bem rapidinho, só para eu passar isso para vocês. Nós não fizemos nada, né? Mas outra live a gente vai fazer alguma peça bem legal. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? Alguma sugestão de live? Manda aí para mim no chat. Olha, lá na bio, no Instagram, na bio tem o link para quem quiser se inscrever para o curso Cartonagem Raiz, tá? Saudade de você também, minha querida. Precisamos conversar. Lá no Instagram, na bio, tem o link, tá? Para vocês, quem queira se inscrever no curso Cartonagem Raiz, para a semana, né, da Cartonagem Raiz, de paixão à profissão. Se inscreve lá, vai ser um prazer ter vocês durante a semana do evento. Vai ser bem bacana, bastante coisa bacana vai ser falada, tá? Então, ninguém mandou nenhuma pergunta. Então, a gente encerra a live. Até quantas caixas você fez no seu cantinho de caixa? Curiosidade. Até quantas caixas você fez no seu cantinho de casa de uma só vez? Eu acho que... Então, como eu atendia lojas, nunca era pouquinhas caixas, então era de 200 para cima. Eu acho que foi 500, mais ou menos. E o meu processo de produção mesmo, gente. Não é tipo, corta uma, forra, monta e vai para outra, não. Hora porque a cartonagem raiz, você não trabalha medindo todas elas, né? Eu tenho que tirar a medida de todas elas. Não, você faz uma e usa ela como molde. Então, isso que é muito legal. Então, eu riscava todas as 500 de uma vez. Aí, depois que riscou, aí eu sentava e cortava as 500 todas de uma vez. E era na tesoura que cortava, não era com estilete, placa de corte, igual tem hoje em dia, não. Era tudo na tesoura. E aí, depois que cortou, aí forrar, aí montava e forrava. Então, era tudo assim, etapa por etapa, até concluir tudo. Eu acho que o máximo foram 500 caixas, se eu não me engano. Foram 500 caixas. E aí terminava um cliente, pegava o outro. Às vezes o cliente, como ele não tinha espaço na loja dele, às vezes ele falava, eu quero 500 caixas, mas eu quero dividir em 2 entregas. Então, você entrega 250 agora e 250 depois.
Então, aí eu entregava os 250, pegava outro cliente e depois voltava na dele de novo. Então, eu fazia esse jogo aí, porque o cliente também, principalmente shopping, né, que tem... As lojas são pequenas, não tem lugares assim para armazenar tanto, porque a caixa ela é volumosa, né? Então, às vezes, eles podem pedir isso para você, me entrega em 2 ou 3 etapas, porque eu não vou ter espaço para guardar. Então, você faz isso também, tá? O Instagram, Solange, é Editoma Handmade, tá? Lá na bio tem... Lá na bio tem o link, aí você se inscreve lá. Então, acabou a nossa live, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero vocês no evento, mas antes do evento vai ter outras lives também, tá? Comentam. Lá no YouTube, para quem está aqui no YouTube, né? Aqui no YouTube tem várias aulas. Ah, tá com delay. Aqui no canal do YouTube tem várias aulas ensinando a fazer peças bem bacanas. Para quem não tem nada de material de cartonagem em casa, o meu primeiro vídeo aqui do Instagram é uma bandejinha onde eu fiz só com material descartável, tá? Menos o tecido era novo. Mas o papelão que eu usei foi tudo descartável. Então, você consegue fazer com caixa de leite, você consegue fazer com caixa de cereais, sabe? Caixa de cereais você consegue fazer. Que mais? Caixa de sabão em pó, eu não recomendo por causa do cheiro, tá? Então, eu não recomendo muito usar. A não ser que você vá fazer essa bandejinha para colocar chave, colocar coisas assim que não tem nada a ver. Mas se você fizer uma bandejinha com a intenção de colocar algo de comer ali dentro, não usa caixas reciclada que tenha cheiro, tá? Porque o cheiro passa. Outro dia alguém comentou comigo... Desculpa. Outro dia alguém comentou comigo que ganhou uns bombons e estava com um cheiro muito forte de cola. E aí esse cheiro passou pro bombom e teve que jogar fora, porque não tinha condições de comer. Então, isso acontece, mas a pessoa deve não ter usado a cola Cascorês para fazer essa caixa, porque ela não tem cheiro, ela não vai passar cheiro pro produto que você colocar ali dentro, porque ela não tem cheiro. Ou deve ter usado um outro tipo de cola, ou aquela cola instantânea, cola de contato, né, que tem aí, que ela sim tem cheiro muito forte, alguma coisa assim. Mas se vocês forem usar algum material reciclado, toma cuidado para não usar coisa que tem cheiro, caso você vá colocar algo de comer ali, tá? Então, nessa primeira aula que eu tenho no YouTube, ela é realmente para quem não sabe nada, não tem nada em casa para trabalhar com a cartonagem, o papelão, né? Então, você vai conseguir fazer essa peça com ela. Ela é uma peça super fácil de fazer, muito graciosa, e que você pode deixar ali em cima de uma peça na sua casa para colocar chave, ou do lado da sua cama, no criado mudo ali, para colocar os acessórios na hora de dormir. Então, ela é uma caixinha bem versátil e também para presentear, né? Então, entra aí no canal, assistem às aulas, vê como que é, né? Aprender comigo também, porque isso é bacana. Às vezes a gente está aqui e mostra, mas às vezes não tem conexão com o professor, né? Às vezes você não gosta da didática dele. Então, entra, sinta como que eu sou em sala de aula, né? Como que eu ensino, como que é a minha didática. Vem fazer o curso Cartonagem Raiz, que eu sei que você vai amar, porque ele é muito gostoso, vai te dar muito lucratividade, porque são caixas assim apaixonantes mesmo, tá? Então é isso. Um beijo a todos e até a próxima.